Antes de entrarmos em oração, precisamos fazer algo essencial: silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. A fé cresce quando damos espaço para a palavra falar mais alto do que o barulho das circunstâncias. Mais cedo ou mais tarde, toda a fé verdadeira será confrontada. Nem sempre de forma escancarada, mas em algum momento você perceberá resistência, oposição e tensão ao seu redor. Haverá dias em que pessoas não irão te compreender. Algumas podem se afastar, outras podem te criticar e algumas até trabalhar contra você. Às vezes será alguém próximo, um familiar, um colega de trabalho, um antigo amigo. Outras vezes será alguém que mal te conhece. E o mais difícil é quando você não consegue identificar exatamente o motivo. Você olha para si e pensa: mas eu tentei agir com bondade, eu procurei fazer o que era certo. Ainda assim, a oposição aparece. Isso acontece porque viver pela fé não nos isenta de conflitos. Até mesmo pessoas pacíficas enfrentam batalhas invisíveis. O próprio Jesus é o maior exemplo disso. Ele andou em amor, curou os enfermos, acolheu os rejeitados, alimentou multidões e restaurou vidas. Mesmo assim, foi rejeitado, perseguido e odiado. Se o Filho de Deus enfrentou oposição, não devemos nos surpreender quando isso também acontecer conosco. A pergunta não é se enfrentaremos adversários, mas como reagiremos quando eles surgirem. Seremos guiados pelo medo ou pela fé? Pela carne ou pelo Espírito? É nesse ponto que a palavra de Deus nos ensina a levantar os olhos e alinhar o coração com o céu. Se você já enfrentou oposição mesmo tentando fazer o bem, escreva "Deus é comigo" nos comentários. Quando a oposição se levanta, somos tentados a reagir de forma imediata, movidos pela emoção, pelo orgulho ou pela necessidade de nos defender. Mas a palavra nos mostra um caminho mais elevado. No Salmo 27, Davi não nega a existência dos inimigos, nem finge que os conflitos não são reais. Ele reconhece o perigo, mas escolhe começar olhando para Deus e não para a ameaça. Davi declara com convicção: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Essa afirmação não nasce da ausência de problemas, mas da consciência de quem Deus é. Ele reconhece que o Senhor é sua luz em meio à confusão, sua salvação em tempos de aperto e o refúgio seguro quando tudo ao redor parece instável. Mesmo quando cercado, Davi decide confiar. Ele admite que há batalhas, que existem forças contrárias e que o risco é real. Ainda assim, faz uma escolha espiritual. Seu coração não será dominado pelo medo. Isso não significa que ele era naturalmente corajoso, mas que sua confiança estava firmada no Senhor. Essa é uma lição profunda para nós. A fé não ignora a realidade, mas escolhe dar mais peso à presença de Deus do que às ameaças ao redor. Quando levantamos os olhos para o Senhor, a perspectiva muda. Aquilo que parecia grande começa a perder força diante da grandeza de Deus. Davi nos ensina que, em meio às lutas, precisamos lembrar quem é o nosso Deus. Ele não é distante, não é indiferente e não nos abandona no campo de batalha. Ele é a nossa fortaleza, o nosso abrigo e a nossa segurança. Se você escolhe confiar em Deus mesmo quando se sente cercado, escreva "O Senhor é minha fortaleza" nos comentários. Quando a oposição se levanta, somos tentados a reagir de forma imediata, movidos pela emoção, pelo orgulho ou pela necessidade de nos defender. Mas a palavra nos mostra um caminho mais elevado. No meio da pressão, Davi revela algo que transforma completamente a forma como enfrentamos os conflitos. Em vez de desejar vingança ou a queda dos inimigos, ele expressa um anseio mais profundo: a presença de Deus. Ele declara que existe uma única coisa que ele pede ao Senhor, um único desejo que domina seu coração: permanecer na casa do Senhor e contemplar a sua beleza. Isso nos ensina que a presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas. Muitas vezes oramos pedindo que Deus retire as pessoas difíceis, cale as vozes contrárias ou elimine as batalhas. Mas Davi nos mostra que quando buscamos primeiro a presença de Deus, encontramos força, direção e paz, mesmo que os inimigos ainda estejam ao redor. A presença do Senhor nos guarda. Davi afirma que no dia da adversidade, Deus o esconderá em seu abrigo, o colocará em lugar seguro e o sustentará.
Essa promessa não era apenas para ele, em Cristo, ela também é para nós. Quando confiamos no Senhor, Ele nos protege de maneiras que nem sempre conseguimos ver, mas que são reais e eficazes. Há momentos em que somos alvo de palavras injustas, julgamentos equivocados e falsas acusações. Davi viveu isso intensamente. Ele declarou que falsas testemunhas se levantaram contra ele. Ainda assim, ele não permitiu que a amargura dominasse seu coração. Em vez disso, ele orou pedindo direção. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda segura. Essa oração revela maturidade espiritual. Davi não pede apenas livramento, mas alinhamento. Ele deseja continuar honrando a Deus mesmo quando é injustiçado. Isso nos ensina que não podemos controlar o que dizem sobre nós, mas podemos escolher como vamos caminhar diante de Deus. Se você deseja permanecer na presença de Deus mesmo em meio às lutas, escreva "Quero mais da tua presença" nos comentários. Quando a oposição se levanta, o medo tenta ganhar voz dentro de nós. Ele sussurra dúvidas, cria cenários negativos e tenta nos convencer que estamos sozinhos. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar do que Deus já declarou. A palavra nos afirma que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo não vem de Deus e não deve governar nossas decisões. Quando a mente se sente pressionada e o coração parece cercado, precisamos voltar ao fundamento da verdade. Mesmo que as pessoas se levantem contra você, saiba que a presença de Deus te cerca de forma ainda mais poderosa. Onde o inimigo tenta intimidar, Deus fortalece. Onde há confusão, Deus traz clareza. Onde há ataque, Deus se revela como defensor. Davi termina o Salmo 27 com uma declaração cheia de esperança. Ele afirma com convicção que verá a bondade do Senhor ainda nesta vida. Isso nos ensina a não adiar nossa esperança apenas para o futuro eterno, mas a crer que Deus age aqui e agora. Mesmo em meio às batalhas, há bondade sendo liberada, livramentos sendo preparados e caminhos sendo abertos. Em seguida, Davi fala diretamente ao próprio coração: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa é uma ordem espiritual. Esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa. É resistir à tentação de agir pela carne e escolher descansar na fidelidade de Deus. Não lute batalhas com suas próprias forças. Não deixe que o medo dite seus passos. Permaneça na presença de Deus, busque a sua face e permita que Ele te ensine o caminho. Ele é fiel para te levantar acima de toda oposição. Se você escolhe esperar no Senhor e confiar no agir dele, escreva "Espero no Senhor" nos comentários. Quando entendemos que Deus é quem luta por nós, algo começa a mudar dentro do nosso coração. Deixamos de reagir impulsivamente e passamos a responder com maturidade espiritual. A oração se torna o nosso primeiro recurso e não o último. Em vez de nos defendermos a todo custo, escolhemos nos esconder em Deus e confiar que Ele vê tudo com clareza. Jesus nos ensinou um caminho que desafia a lógica humana. Ele nos chamou a amar os inimigos, a fazer o bem àqueles que nos ferem e a orar por quem nos persegue. Isso não significa concordar com o erro, nem aceitar injustiças, mas escolher não permitir que o ódio ou o orgulho dominem o coração. Amar como Jesus amou exige força espiritual, e essa força vem do Espírito Santo. Na nossa humanidade, a primeira reação costuma ser a autoproteção. Queremos explicar, justificar, provar que estamos certos, mas o Senhor nos convida a algo mais elevado: confiar que Ele é justo e que nenhuma verdade fica escondida para sempre. Quando entregamos nossas causas a Deus, Ele cuida de cada detalhe no tempo certo. A cruz nos lembra desse amor que transforma. Jesus foi ferido, injustiçado e caluniado, mas respondeu com entrega e perdão. Ele carregou nossas dores por amor. Quando meditamos nisso, nosso coração é suavizado, a raiva perde força, a amargura é confrontada e o desejo de vingança dá lugar à misericórdia. Pelo poder do Espírito Santo, somos capacitados a amar além das circunstâncias, não pela nossa força, mas pela graça de Deus operando em nós.
Esse amor liberta, cura e nos mantém alinhados com o coração do Pai, mesmo em meio à oposição. Se você escolhe responder com amor e confiar na justiça de Deus, escreva "Escolho amar como Jesus" nos comentários. Há batalhas que não vencemos com argumentos, mas com entrega. Quando insistimos em lutar com nossas próprias forças, nos desgastamos, adoecemos emocionalmente e perdemos a paz. Deus, porém, nos chama a confiar nele como nosso defensor. A palavra nos lembra que é o Senhor quem pleiteia a nossa causa. Ele vê o que está oculto, conhece as intenções do coração e julga com justiça perfeita. Existem conflitos visíveis e outros invisíveis. Palavras ditas pelas costas, atitudes mal intencionadas, inveja, perseguições silenciosas e até ataques espirituais. Nada disso passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele é poderoso, soberano e nunca perdeu uma batalha. Quando escolhemos dar um passo atrás e permitir que Deus lute por nós, estamos declarando fé na sua fidelidade. Muitas vezes, Deus nos chama a trocar discussões por oração. Em vez de gastar energia tentando provar nosso valor, Ele nos convida a permanecer em sua presença. Há algo profundamente transformador quando preferimos estar aos pés do Senhor a vencer um argumento. A presença de Deus cura feridas que nenhuma explicação seria capaz de resolver. Quando descansamos em Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. O coração se aquieta, a mente encontra clareza e a alma volta a respirar em paz. Confiar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que Ele é a nossa luz, a nossa salvação e a fortaleza da nossa vida. Escolher confiar é um ato diário, é dizer: Senhor, eu entrego essa luta em Tuas mãos. E quando fazemos isso, Deus nos sustenta, nos protege e nos conduz com segurança mesmo em meio às pressões. Se hoje você escolhe entregar suas batalhas ao Senhor, escreva "Deus luta por mim" nos comentários. Quando confiamos que Deus é quem luta por nós, aprendemos a olhar para as pessoas com outros olhos. A Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Isso muda completamente a forma como reagimos. Em vez de responder com raiva, escolhemos responder com sabedoria. Em vez de endurecer o coração, escolhemos proteger nossa alma. Perdoar não significa esquecer a dor, mas decidir não viver prisioneiro dela. Quando escolhemos liberar perdão, não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo, mas declarando que não permitiremos que a ferida defina quem somos. O perdão nos devolve a paz e nos mantém alinhados com o coração de Deus. Deus nos chama a confiar que Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Há movimentos no mundo espiritual que não são perceptíveis aos nossos olhos naturais, mas que estão acontecendo a nosso favor. O Senhor guarda aqueles que confiam nele. Ele fortalece os cansados, renova os abatidos e sustenta os que escolhem permanecer fiéis. Quando entregamos nossas dores a Deus, Ele transforma aquilo que foi usado para nos ferir em testemunho. O que antes parecia derrota torna-se aprendizado. O que gerou lágrimas se transforma em maturidade espiritual. Deus não desperdiça nenhuma dor quando colocamos tudo em suas mãos. Permaneça com o coração sensível. Não permita que a oposição te torne amargo. Deixe que ela te torne mais dependente de Deus, mais sensível à sua voz e mais firme na fé. A presença do Senhor é o lugar onde encontramos cura, direção e descanso. Se você escolhe perdoar, confiar e permanecer firme em Deus, escreva "Meu coração pertence ao Senhor" nos comentários. Hoje o Senhor te convida a descansar nele, não porque as batalhas desapareceram, mas porque você não está sozinho nelas. Deus é a sua luz, a sua salvação e o abrigo seguro em tempos de adversidade. Quando tudo parece instável, Ele permanece firme. Quando as vozes se levantam contra você, a voz de Deus continua sendo a que define quem você é. A sua segurança não está na aprovação das pessoas, nem na sua capacidade de se defender, mas na fidelidade de Deus.
Ele conhece o seu coração, vê cada lágrima silenciosa e entende cada luta que você enfrenta. Nada foge do seu controle. No tempo certo, Ele exalta, restaura e honra aqueles que confiam nele. Escolha permanecer na presença de Deus, busque a sua face, medite na sua palavra e permita que Ele conduza seus passos. O Senhor é especialista em transformar batalhas em testemunhos e oposição em crescimento espiritual. Aquilo que tentou te ferir não terá a palavra final. Declare hoje, pela fé, que o Senhor é quem luta por você, que nenhum plano do inimigo prosperará contra o propósito de Deus para a sua vida. Você está guardado, protegido e sustentado pelas mãos do Pai. Que a paz de Deus governe seu coração, que a sua confiança esteja firmada no Senhor, hoje e sempre. Ele é fiel, Ele é justo e Ele jamais falha. Se essa palavra falou profundamente com você, escreva Amém, confio no Senhor e declare sua fé.